Meu nome é Lohane, eu vou fazer uma apresentação referente ao trabalho de comparação de um certificado de um laboratório aqui da cidade de Fortaleza com o que a norma exige. Meu trabalho vai ser dividido em introdução, fundamentação teórica, metodologia e conclusão. Aqui na introdução é importante salientar a importância da calibração, que é a necessidade de desenvolver tecnologia e ciência para a evolução. Dentre isso, eu acho importante salientar que com a metrologia é possível realizar processos, controlar processos e fazer descrições científicas para comparação e, assim, uma evolução contínua. O controle e o equilíbrio também são muito importantes e a confiabilidade dos consumidores, de acreditar naquilo que você está consumindo. As normas que iremos trabalhar será a 17025, ISO 17025, documento orientativo do Inmetro 36 e a portaria do Inmetro 236. Como já foi dito, o objetivo desse trabalho é fazer um comparativo entre um certificado de calibração de um laboratório com o que as normas brasileiras exigem. Nessa imagem, essa balança é possível identificar que é a mesma do certificado. Necessidade da metrologia. A metrologia é a ciência das medições. Então, é importante unir o teórico, que é o que a gente aprende nas instituições, nas normas disponibilizadas, mas a prática, que é o que é realizado pelos laboratórios. Tem que existir essa junção para que seja tudo feito corretamente. Outro ponto importante é que durante o procedimento tem que definir os fenômenos que influenciam nas medições, que é o que a gente aprende nas aulas, que é o diagrama de Ishikawa, que a gente vai pontuar. Tudo aquilo que pode prejudicar na medição, que são as incertezas. Essa necessidade foi percebida há muitos anos atrás nas comercializações entre países, cidades, etnias diferentes. Cada um tinha sua forma de medir. A gente tinha o famoso pé, polegada, e isso dificultava muito. Então, a metrologia veio para a padronização e também para a qualidade, que pode parecer um termo muito subjetivo para quem consome, mas para as indústrias nada mais é do que a padronização. Falando assim, é muito simples, mas é muito difícil você ter a padronização do seu processo. Então, a metrologia veio para auxiliar. O órgão responsável pela metrologia aqui no Brasil é o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que surgiu em 1973, com o foco de fortalecer as empresas nacionais, aumentando a produtividade. Visto que qualidade tem tudo a ver com padronização, se você tem uma padronização do seu processo, você consegue se colocar no mercado de uma maneira mais competitiva. Por isso que fortalece as empresas que adotam essas medidas. A ABNT 17025 tem como objetivo especificar os requisitos gerais para competência, imparcialidade e operação consistentes nos laboratórios para emitir os certificados. Então, ela demonstra as informações necessárias e como devem ser feitas o que está no certificado e como elas devem ser demonstradas. E essa norma tem como base também a ISO 9001, que é a ISO mais famosa da qualidade. O documento orientativo direciona a realização do procedimento de calibração, utilizando a rastreabilidade ao sistema internacional e as exigências relacionadas aos pesos de laboratório ou caso esses pesos sejam cedidos pelos clientes. A gente aprende na disciplina de metrologia que rastreabilidade é muito utilizado uma pirâmide e você vai fazendo links com a parte superior da pirâmide, porque aquele você rastreia com o de cima, que foi calibrado com o de cima, que foi calibrado com o de cima, que foi utilizado de cima, até chegar ao sistema internacional, que está no topo da pirâmide. E a portaria do IMES 236.
como já foi dito, é uma forma de defesa ao consumidor. E essa é a portaria que utiliza essa abordagem, que é o resguardo ao consumidor, é a parte da metrologia legal. Na metodologia foram feitas análises com as normas responsáveis. Foram escolhidas a ABNT, NBR, ISO 17025 de 2017 e o documento orientativo 036. A 17025 ela é dividida entre os requisitos comuns e os requisitos específicos. Nos requisitos comuns eu coloquei aqui alguns pontos. Todos os pontos estão no trabalho escrito. Eu coloquei alguns para não ficar uma apresentação muito extensa e cansativa. Dentre os requisitos comuns, a 17025 aponta como título, definição do método utilizado, nome e identificação do cliente, data de emissão do certificado, que são informações importantíssimas para pessoas que não entendem de metrologia, para que possam facilitar na tomada de decisões. Já os requisitos específicos, quais são os resultados que se aplicam, quais as normas, regulamentos, especificações que se aplicam e regra de decisão aplicada, que já é mais voltado para quem vai utilizar daqueles dados. Assim, os requisitos comuns, qualquer pessoa alfabetizada consegue identificar o que está ali. Já os requisitos específicos, como o nome já diz, são bem específicos, que auxiliam para identificação de que aquele certificado está suprindo para aquela necessidade. O documento orientativo, ele defende a divisão de verificação simples e da repetibilidade, que nada mais é do que o simples, tá? Eu citei alguns exemplos aqui para ficar mais didático. Tarar a balança e registrar a leitura no ponto zero, para saber se a balança realmente está zerando. E também retirar o peso da balança e não zerar, para saber se ela está conseguindo, quando você tira, zerar também. A verificação de repetibilidade, verificar se a balança está dando a mesma identificação em diferentes pontos da mesma. E na conclusão, é possível notar que diante dessas normas, do que foi ensinado nas aulas e estudo de algumas bibliografias, que a metrologia veio para padronizar, para dar garantia do que está sendo realizado e responsabilidade. Você ser responsável por aquilo que você está produzindo e ter responsabilidade com quem está consumindo. Diante disso, alguns pontos relacionados à 17025 não foram apresentados no certificado, como nome e identificação do cliente, data do recebimento do item, data da amostragem, data da realização da atividade no laboratório, condições ambientais, declaração de que os resultados se referem somente aos itens avaliados, ensaiados e calibrados. São pontos muito importantes, como eu disse, são requisitos comuns, todos são requisitos comuns da 17025. O documento orientativo, como já disse, é um documento orientativo do procedimento. Então, como só foi analisado o certificado em si, não tem como saber se o procedimento foi realizado conforme propõe o Inmetro. Aqui é possível analisar o certificado com o nome do laboratório, endereço, número do certificado, a marca, o modelo, o número de série, as leituras. Outro ponto também é que o erro está zerado, não tem erro, o que é estranho. E qual é a norma que eles utilizam, que é o documento orientativo, ou a portaria do Inmetro 236, e que a balança está conforme. E por último, e não menos importante, as referências. Aqui eu citei apenas a 17025, o documento orientativo, que foi o mais citado no trabalho, na apresentação, mas no material escrito tem todas as referências utilizadas para a realização dessa apresentação e do arquivo em si.